Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, hoje conversando aqui com a irmã Patrícia. Irmã Patrícia, o que mais nós podemos compartilhar daquilo que tu tem conseguido assistir da mesa? Está lá em São Paulo. A fonte do rio está jorrando em Cachoeira do Sul. Funciona bem o Pão de Judá, a TV Menorá? Todo tempo, né? Então, segunda não tem, mas segunda tem a programação das rádios. Precisamos assistir, assisto. Quando acontece de à noite não tá na hora do ao vivo, no outro dia de manhã assiste, né? Nem sempre, porque a gente tem uma rotina, né? Algo que a gente precisa, o Senhor é um Deus de ordem também, né? A gente não deve fazer com que a rotina seja o nosso Deus, mas o Senhor, nós precisamos de uma certa disciplina em tudo. Então, quando não consigo assistir o culto mundial, né? Porque precisamos acordar bem cedo com as crianças, né? Eu especialmente no outro dia cedinho, culto mundial e assim vai, né? Então, isso sempre funciona bem. Eu gosto muito de assistir pelo YouTube, né? Eu acho que é legal porque a gente consegue pôr nos comentários ali, a gente consegue dar o nosso like, né? Porque é realmente importante, né, para a divulgação de de toda a palavra, de todo o ministério. Então, funciona bem. A gente não é a distância que nos impede de nada. Até porque, assim, quando nós somos chamados para esse movimento do Senhor, isso faz agora talvez faz uns 14 anos, eu creio. Nós tínhamos visto, tinha visto e conversado com o irmão Sérgio 2 vezes. O Ronald também, 2 ou 3 no máximo, que o irmão foi para Curitiba, a gente se encontrou em outro lugar. E ele nos enviou, que depois a gente pagou, né, irmão? Porque tudo custa, né? A gente tem que livrar da avareza em nome de Jesus, né? Achar que o Senhor tem a obrigação de nos suprir, nos dar todas as coisas, não. A salvação, que é o mais importante, a vida eterna, né? Aquilo sim o Senhor nos deu. Nem a glorificação, nem o reino, né? Que é a gente reinar com Cristo, é de graça. Esse precisa de muito trabalho da nossa parte. Então, todas as coisas no reino, ele tem um valor, né? Tem um custo. E esse custo é muito baixo se nós considerarmos aquilo que ele vai nos dar lá na frente. E já nos deu, né, irmãos, que a gente já está livre de tudo. Então, ele enviou, não lembro, uma caixinha com 10 CDs de culto. Depois de 1 ano, 6 meses, não lembro, mais 10 CDs da cura interior. Então, o Senhor sempre nos teve distante, fisicamente, dos irmãos, né? Então, nós passamos pelo menos 12 anos, 11 anos e meio em Curitiba, sozinhos no que diz respeito, sem a proximidade, né? Porque não tinha como ser próximo, né? E isso não nos impede, porque, na verdade, a palavra ela é o Espírito, e o Espírito está em todo lugar, né? E como assim, irmãos, assim, nós temos uma experiência de denominação. Quero dizer para os irmãos assim que isso que o Senhor está fazendo nos últimos tempos é uma obra do Espírito mesmo. Quando a gente estava ainda na denominação, estava naquela transição, porque o Senhor, quando eu e o Ronald nós casamos, o Senhor fez uma obra assim de desligamento da organização natural, porque quando a gente casou eu comecei a perceber coisas esquisitas nas organizações, né? Eu sou grata a Deus porque desde pequena o Senhor me supriu muito, fui salva, conheço a palavra por meio desses irmãos preciosos que o Senhor usou. Mas o tempo na terra que o Senhor tem fases. Então, a fase da divisão terminou, né? A fase do estabelecimento dos homens na terra, né, em relação à palavra de Deus, acabou. E isso eu lembro muito bem que até 1997, nas organizações, tinha um fluir de Deus, tinha um fogo do Senhor, tinha uma obra assim preciosa de salvação, de libertação, tinha a palavra em alguns lugares, tinha um sal ali, um sal aqui.
E eu lembro muito bem que lá pelo ano de 97, 98, aquilo começou a ficar assim esquisito, porque eu ia nos lugares e eu não via Cristo mais. Eu não via as pessoas lerem a palavra, falarem da palavra. Eu só via tradição, só via legalismo, ou só via liberalismo, pentecostalismo, era só isso que via, né? Aí eu comecei a orar e eu lembro que eu nem orava. Eu orava, parece que era um pensamento, porque eu estava tão assim decepcionada com o que eu via, que eu falava assim: Senhor, ou eu tô louca, ou a Bíblia é mentira, porque o que eu vejo aqui na palavra eu não vejo as pessoas falarem e fazerem. Então o Senhor me mostra se existe algum lugar que ainda a verdade, a tua verdade é pregada. Se ainda existe esse lugar, o Senhor me mostra, porque eu não estou enxergando. E eu passei uns 2 anos no secular, no mundo, né? É assim, meio esquisito o negócio foi, mas é que o Senhor estava nos tirando de um lugar para nos colocar em outro, né? E foi quando o Senhor, quando nós conhecemos o irmão Sérgio numa situação totalmente diferente da igreja, assim, foi uma obra que foi muito do Senhor mesmo, né? E o Senhor, assim, então, né, continua fazendo com a gente, assim, à distância, né? Então isso não é impedimento de forma alguma. Eu creio que isso até é bem saudável, né? Porque a gente precisa que o foco seja o Senhor Jesus Cristo, né? E não se distrai com a presença do homem, no caso. E que a gente precisa honrar, respeitar hoje, como foi falado aqui no encontro também, porque é um vaso precioso do Senhor, porque se negou, porque se nega, por amor a Cristo, por amor aos irmãos, né? Por amor né? Do Senhor, mas que o nosso alvo, a nossa vida, a nossa força, nossa esperança está em Cristo. E isso é uma coisa que ontem o Senhor trazia à minha memória também. Cadê a tua esperança, a tua força, o teu vigor? É em Cristo, não é em ninguém, não é em quem te fez mal, não é em quem te fez bem, é só no Cristo. Aí eu enxerguei assim que é assim que eu preciso continuar perseverando para eu me tornar mais saudável espiritualmente e até o fim, né, irmãos? Porque falta pouco, mas esse pouquinho que falta vai ser bem difícil. Então a gente precisa firmar. A irmã falou aqui da questão da avareza. Eu vejo assim que a gente não tem um título específico assim, né, avareza. Mas a gente tem o Seja Próspero. Né? O Seja Próspero trabalha muito a questão ali, fica subjetivo trabalhar, porque o Senhor te ensina como você vai chegar à prosperidade e obedecer, né, estar de acordo com os mandamentos do Senhor. E você praticar aquilo ali combate a avareza, né? Então a gente vê que esse livro, a gente pensa assim, ali só fala sobre como ser próspero. Não, também faz com que você vá abater um dos frutos da carne, você abatendo isso, olha, porque eu me lembro que tem uma passagem bíblica que diz, né, que nem o idólatra, nem o avarento e mais um outro não entrarão de forma alguma no reino dos céus. E eu fiquei pensando, mas não, eu acho que, né, idólatra, graças a Deus, estou indo, mas daí eu descobri a tal da avareza. Porque daí a gente nota nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, onde você quer só para ti, onde você não abre mão do que é teu, né? E assim a gente descobre ali a avareza. Como testemunho, na época, eu me lembro que eu descobri, eu chorava compulsivamente, porque eu via eu trabalhar o Espírito Santo dentro da minha vida, dizendo assim, olha, tu tem esse probleminha, tu é avarento. E aquilo me chocou muito, porque eu jamais imaginei que eu pudesse ser avarento. Sempre achei que era de boas obras. Não, eu sou de boas obras, eu ajudo as pessoas. Mas daí eu descobri que lá dentro tinha avareza. Esse é um outro material maravilhoso, né, irmão? Seja próspero. É maravilhoso. Tenho que olhar de novo, né? Porque o Senhor tem me mostrado também essa coisa da avareza, né? Como compartilhei antes. É muito engraçado porque a gente acha que avarento é aquela pessoa que não dizima e não oferta, por exemplo. Mas o Senhor tem me mostrado que isso eu falava, Jesus, isso é uma bênção, isso eu não tenho lá uma dificuldade, né? Porque o Senhor já desde pequena ensinou, aquilo foi incutido na mente, mas claro, sempre dá um nervoso quando a gente olha e fala, ai, tudo isso, né? Então, né? Ou Senhor, mas não é muito, mas né? Era o que eu precisava para X, né?
O Senhor trata muito, mas a gente deve continuar obedecendo. Mas sabe, irmãos, a avareza assim, ó, eu tive a experiência no final de semana passado, que nós tivemos comunhão com uma irmã que a gente nunca tinha proximidade lá no estado de São Paulo. O Senhor nos levou lá na casa dela. O Senhor me ministrou do começo ao fim, assim, com a irmã, sabe? Glórias ao Senhor, não à irmã, porque eu sei que isso é obra do Senhor na vida dela. Uma irmã, assim, que dava sem medidas. Então, ela servia pra gente coisas sem medida. Oferecia coisas sem medida. A irmã chegou quando descobriu de uma situação que a gente passou agora, ou vai passar agora essa semana, não de falta, não de nada, mas ela percebeu que poderia de alguma forma ajudar já no WhatsApp. Irmãos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, né? Então, aquilo assim me chocou, aquilo me deixou assim muito mal, graças a Deus, né? Assim, aquela coisa ruim no coração, aquele constrangimento, porque eu falei, gente, como eu sou avarenta. Porque a gente às vezes acha que é economizar, que é tratar com sabedoria as coisas. Mas o Senhor me revelou que não, que no meu caso era a avareza. Porque eu ficar medindo as coisas para não faltar, isso é avareza. Eu ficar restringindo as coisas para não faltar, isso é avareza. Porque se o Senhor me deu, eu preciso dar com sabedoria. Se o Senhor me deu aquilo, eu preciso usar aquilo. Eu não preciso economizar para não gastar aquilo que Ele já me deu, entende? Pelo menos foi esse entendimento que eu tenho do Senhor para me tirar do 8, né? E me tirar do 80. Tem que o Senhor dá sempre um equilíbrio, né? Então, com coisas assim, da gente poder ajudar o outro irmão e a gente nem lembra mas tem lá no nosso armário, que a gente não usa, né? A gente abre, o irmão sempre compartilha, né? Para que eu preciso de 20 pares de sapatos se eu tenho só 2 pés? Para que eu preciso de não sei quantos casacos se eu vou usar 3, sei lá, quando é muito frio, né? Então o Senhor assim tem me ministrado a praticar, é bem isso. E eu vi que é isso, é praticando. E ontem já tive uma experiência que eu pude praticar. Falei, não vou fechar o olho e vou praticar, porque a gente precisa ser liberto. E é a prática, né, que é o remédio. Não adianta só ler, mas eu tenho que fazer, tenho que dizimar, tenho que ofertar, tenho que repartir. O Senhor ministra muito no meu coração em relação à Igreja Gloriosa e à igreja lá em Atos dos Apóstolos, né? Que dizia que da multidão dos que creram era somente o coração. Eles tinham um coração só. Eles vendiam as propriedades para distribuir entre si, para ninguém ser pobre, para todo mundo ser próspero. Não tinha um super próspero e um miserável. Na verdade, é isso que o Senhor quer de nós, porque tudo é do Senhor e nós somos dele. Então, isso eu compartilho com os irmãos, que me constrange muito, porque eu tenho muita sede, assim, não sei explicar, mas uma esperança muito forte de ver a Igreja Gloriosa e de ver tudo que o Senhor colocou na palavra se cumprir. Mas isso é a prática, é a gente se negando que o Senhor vai, né, isso vai ser transformado em realidade também, né? E o tempo? Por exemplo, assim, né? Tem culto quarta e domingo. Tá bom, eu não vou mais, porque só tem quarta e domingo, eu não preciso mais fazer mais nada. Porque foi a igreja que determinou isso, não fui eu. Então tá bom, só vou quarta e domingo, né? E a gente vê assim que a pessoa não quer dar mais, não quer ir mais a fundo. O relógio de intercessão, é 1 hora. Não, 1 hora tá bom, já chega porque foi o que foi determinado. Ficar mais tempo é desperdício, pra quê? Né? E a gente vê também do nosso tempo a questão da avareza, né? Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos aqui em seguida para o nosso terceiro bloco, já já. De bem com o pão.